Olá, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Tem uma cena que eu gosto bastante do filme Karate Kid, da versão mais recente que passou ali em 2010, que é a cena em que o Dri, que é a criança que está tendo aula com o mestre Han, e o Dri ele está cansado. Ele está cansado porque o mestre passou uma tarefa para ele, que era pega casaco, põe casaco, tira casaco, joga casaco no chão e pega casaco e repete, e repete, e repete isso por muito tempo. São dias fazendo esse mesmo exercício, repetindo esses mesmos movimentos. Chega o ponto até do Dri desacreditar do potencial, da capacidade do seu mestre. Porque a gente não gosta muito de ficar repetindo algumas coisas, isso cansa. Mas tem um propósito por trás de tudo isso. Aliás, não é desse filme nem apenas uma exclusividade das artes marciais, mas a repetição é uma ferramenta importantíssima no ensino. E João usa dela também para nos ensinar algo extremamente importante. Eu quero te convidar a ler comigo o que João escreveu em sua primeira carta, no último capítulo da carta, capítulo 5, do versículo 1 ao 5, a pensar um pouquinho sobre quem pode vencer o mundo? E como o mestre João vai nos ensinar algumas coisinhas através da repetição. Te convido a fazer a leitura comigo. Diz assim o começo aí do último capítulo da carta de João. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o nascido de Deus e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus? Até aqui a nossa leitura. Olha, se a gente falou de conversar sobre quem pode vencer o mundo, ao lermos o último versículo, pronto, já está tudo resolvido. Você fala, ok, vou parar esse vídeo por aqui e vou tocar minha vida. Eu já tenho a resposta. João falou, quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Está dada a resposta. Mas a resposta é um pouco mais complexa, tem algumas camadas em cima dessa ideia de crer sobre quem é Jesus Cristo. Se você está lendo a carta de João, vindo lá desde o capítulo 1 e já chegou nessa altura aqui no capítulo 5, como a gente normalmente lê uma carta, a gente lê uma carta por completo, né? Você vai observar que muitas palavras estão se repetindo. Mas são muitas palavras que com frequência você vai encontrar em todos os capítulos. Aqui, por exemplo, uma das palavras que se repetem com frequência é amar, crer e guardar os mandamentos ou praticar os mandamentos. Todo o capítulo, sistematicamente. João vem repetindo isso pra gente, repetindo. E chega nessa altura da carta, já pro finalzinho, você fica com aquela sensação. Tá, João, eu já entendi. É amar, é guardar os mandamentos, é crer em Jesus Cristo. Eu já entendi, você já falou isso centenas de vezes, milhares de vezes. Surge até no nosso coração um pouco do sentimento daquele aluno do Karate Kid, o Dri. Eu já entendi isso. Pega casaco, põe casaco no chão, já entendi esse movimento. Porém, por que o mestre usa disso? Por que João usa tanto dessa repetição? E o que João quer fazer com isso? Bom, João não apenas repete as informações. Ele não está apenas martelando numa mesma tecla, embora ele está trabalhando com esse assunto desde o início. Mas a cada momento, a cada vez que ele repete, que ele traz essa informação novamente, ele nos traz mais alguns detalhes, mais algumas características a respeito deste amor, a respeito do que é crer em Jesus Cristo e também sobre o como praticar, como guardar os mandamentos de Deus. Nesse texto, nesse recorte curto do capítulo 5, de forma bem específica, a gente vê que essas três questões, esses três assuntos caminham de forma indissociável. Parece que não dá para você ter uma sem ter a outra.
Por exemplo, ele fala logo no início que todo aquele que crê que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, esta mesma pessoa também é o que ama ao que o gerou. Ou seja, se você crê em quem é Jesus Cristo, logo você ama a Deus. E ele segue dizendo que se você ama a Deus, você pratica, você guarda os seus mandamentos, você ama também as outras pessoas. Ou seja, não é possível você crer em quem é Jesus Cristo e não amar a Deus, e não é possível você amar a Deus e não amar as outras pessoas, não amar os que foram gerados de Deus. Não há como você amar a Deus, crer em Jesus Cristo e não guardar os seus mandamentos. Para João, isso está muito amarrado, de forma indissociável, não dá para separar. É uma coisa só. Mas por que disso? Por que João está enfatizando tanto a respeito disso? E por que isso é importante? Por que através de toda essa repetição? Por que associar o crer com o amor, com guardar os mandamentos? Quando a gente pensa em treinamento, não tem como pensar em treinamento sem pensar em repetição. Pegue um esporte qualquer que você goste de acompanhar aí na televisão ou através dos vídeos no YouTube. Pense em algum esporte. Ou se você gosta de competição na linha de jogos, nos e-sports, pense nele também. Qualquer atleta de alto rendimento não chegou no ponto onde ele está sem muita repetição. Seja chutando aquela bola daquela mesma posição várias vezes no dia, seja treinando saque no voleibol, naquela mesma posição, naquela mesma distância, para chegar naquele mesmo ponto por dezenas de vezes no mesmo dia, seja o que for, a repetição é extremamente importante, porque isso faz com que aquele atleta desenvolva algo chamado de memória muscular. O que é isso? A memória muscular é quando o seu corpo já repetiu tanto uma ação que ele faz aquilo praticamente de forma automática. Você não precisa ficar pensando para fazer aquilo. Ele simplesmente faz, vira um reflexo no corpo daquele atleta. E por não ter que pensar muito naquilo, a mente acaba ficando livre para poder se preocupar com outras coisas. Por exemplo, posicionamento dos outros atletas, a parte tática, as orientações que está recebendo do técnico. O treinamento é importante, a repetição gera essas práticas de forma muito espontânea. Fica muito mais prático, muito mais leve para o atleta fazer aquelas atividades. Na vida cristã, isso não é tão diferente assim. Quando a gente lê logo no primeiro versículo falando todo aquele que crê, a gente entende que crer em Deus é algo pontual. Ou você crê ou você não crê em Deus. Isso é uma coisa muito simples. E a gente vê como um marco na vida da pessoa. Olha, a partir de tal dia eu entendi que quem Deus é, quem é Jesus Cristo, eu comecei a crer nele. A fé foi colocada no meu coração. Isso é muito legal. Porém, o amor e guardar os mandamentos são duas práticas que precisam ser sistematicamente treinadas. Sim, praticadas, exercitadas na nossa vida. E a gente deve fazer isso de tal maneira, com uma frequência tão alta, até que isso se transforme num reflexo, até que se transforme em algo que a gente faz até sem parar muito para pensar. Mas isso seria possível? Isso é possível. Isso é possível. Isso é o que é chamado por muitos como formação espiritual. É quando você começa a se dedicar em amar a Deus de forma prática, no seu relacionamento com Ele, de forma intencional. Quando você começa a amar o próximo de forma prática, não apenas da boca para fora, mas demonstrando isso com a sua vida. Quando você sistematicamente vai fazendo isso, a ideia é de que essas duas práticas se tornem cada vez mais leve e mais fácil. Por isso até que João fala pra gente que guardar os mandamentos de Deus não é algo penoso, não é algo complicado, porque as pessoas que vivem nessa busca, que vivem praticando repetidamente essa prática, vai internalizando isso, vai se transformando em algo um pouco mais natural, ou seja, algo que faz parte dessa nova natureza que a gente recebe de Jesus Cristo. Então, da mesma forma como aconteceu com o Dri e o Mestre Han lá no Karate Kid, chegou um momento em que o mestre foi explicar para o seu aluno o porquê que ele estava fazendo aquilo, né? Olha,
você está pegando o casaco, tirando o casaco por causa disso. E ele começa a entrar numa luta, ali num combate com o seu aluno, e o aluno se surpreende. Falou, uau, eu não sabia que o movimento de pegar o casaco poderia ser um movimento de defesa, ou de colocar o casaco um movimento de ataque. Ele fica, assim, muito feliz. E como que eu deixei passar desapercebido isso por mim? No meio dessa repetição toda, tinha todo um ensino, toda uma beleza. João também está chamando a nossa atenção aqui. Ele começa o primeiro versículo e termina com a mesma ideia, com o mesmo verbo, com o crer. Quem pode vencer o mundo senão aquele que crê em quem é Jesus Cristo de forma completa. Então, quando ele fala sobre esse exercício constante na nossa vida de crer, amar e guardar os mandamentos de Deus, ao fazermos isso de forma repetida, sistemática, formando o caráter de Cristo em nós através dessas práticas, dessa disciplina, nós estamos assim vencendo o mundo, vencendo toda essa força que está em oposição com Deus, que é chamado também de anti-reino. E aqui já foi apresentado alguns dos representantes na carta de João como os anticristos, os que ensinavam valores contrários ao ensinado por Jesus Cristo. Nós somos aqueles que vencemos o mundo quando, de forma dedicada, nós cremos, amamos e praticamos a vontade de Deus. Guardamos os mandamentos de Deus. Eu te desafio a fazer com que isso faça parte do treinamento da sua alma, o treinamento da sua vida. Os mandamentos são simples, a gente já até falou por aqui. Por exemplo, amar a Deus e amar ao próximo. Esse é o resumo aí dos mandamentos, e crer em Deus e amar ao próximo é o que João coloca pra gente ainda no capítulo 3. Esse é o mandamento. São as práticas que a gente precisa ter na nossa vida. E ao fazermos isso, a consequência é o que é apontado por João ali no capítulo 5. Eu sei que a sociedade apresenta a repetição como algo chato, algo monótono, algo que a gente não gosta muito de rotina. Mas parece que é através da repetição que ainda hoje nós aprendemos, nos desenvolvemos e somos formados, seja na área intelectual, cognitiva, ali no colégio, seja na área esportiva, ou seja no nosso relacionamento com Deus e no relacionamento com a palavra. Observe a beleza da repetição. E lembre-se, ao repetir o que há de bom, ao repetir essas práticas, a imagem de Cristo vai estar sendo trabalhada na sua vida e você vai estar sendo capacitado e desenvolvido para cumprir o objetivo do que o texto traz para a gente, vencer o mundo. Que Deus te abençoe e que Deus me abençoe também nesse processo onde nós seguiremos juntos, caminhando em obediência nessa prática sistemática da repetição em obediência a Deus.